Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro, que mais uma vez é influenciado pela cena política aqui do país. Nesta terça-feira, um certo otimismo tomou conta dos mercados, tanto de dólar quanto de ações aqui dentro da Bolsa. Isso porque muitos investidores acreditam que o governo possa conseguir dar andamento na reforma, na aprovação da reforma trabalhista lá no Congresso Nacional. Também existe uma grande expectativa em relação à nova taxa básica de juros aqui do país, que será definida amanhã pelo Copom, o Comitê de Política Monetária Nacional. A expectativa do mercado ainda é de que o Copom reduza em 1 ponto percentual a taxa de juros aqui no Brasil, mesmo depois de toda essa tensão política, esse caos que se instalou na política brasileira com a delação da JBS. Por conta desses dois cenários, boa expectativa de aprovação da reforma trabalhista e mantendo o corte na taxa de juros, o dólar hoje teve uma leve queda e o índice Bovespa se manteve em alta. A queda do dólar ainda é baixa porque ainda existe muita preocupação no mercado. Esse otimismo tomou conta hoje, ao longo do dia, dos investidores, mas ainda existe uma certa cautela por parte desses investidores, principalmente os estrangeiros. Com isso, a queda do dólar hoje foi de 0,18%, depois de começar a semana com uma alta de 0,12%. Hoje a moeda americana ficou cotada a R$ 3,26 mais 40, então uma queda leve em relação a ontem, aguardando agora essas próximas novidades. A aprovação da reforma trabalhista deve sair nos próximos dias e amanhã à tarde sai então essa nova taxa básica de juros divulgada pelo Banco Central. Influenciado por esses dois assuntos também, o índice Bovespa operou hoje ao longo de todo o dia com ganhos leves ainda, até porque poucos negócios registrados, uma diminuição desse volume de negócios em relação à semana passada, mostrando ainda muita cautela por parte dos investidores. Índice Bovespa então em alta, se aproximando agora dos 64 mil pontos, fecha o dia a 63.962 pontos. A alta de hoje é de 0,31%. Apesar dessa alta, as ações dos frigoríficos ainda ficaram entre as principais quedas hoje do índice Bovespa, com destaque para as ações da BR Foods, que caíram cerca de 1,5% nesta terça-feira. A BR Foods anunciou hoje novos investimentos aqui no Brasil. A empresa investiu 65 milhões de reais em suas operações no município de Santa Catarina de Concórdia, em uma fábrica de proteína hidrolisada animal que será inaugurada hoje, terça-feira. Foram investidos cerca de 25 milhões de reais. Outros 40 milhões de reais serão destinados à modernização da unidade de presunto cozido, que também fica em Concórdia, em Santa Catarina. A fábrica tem uma capacidade instalada de 325 mil toneladas por mês. Bom, a BR Foods agora anunciando investimentos, principalmente depois da operação carne fraca, que acabou também atingindo a empresa. Novos investimentos sendo anunciados no estado de Santa Catarina, que já é conhecido nacionalmente, já é um estado tradicional nessas fábricas voltadas para a produção de proteína animal. Bom, o senador Ronaldo Caiado havia apresentado no Senado, logo após a aprovação por parte do Superior Tribunal Federal do pagamento do Fundo Rural, um projeto de lei que isenta os produtores rurais de pagamentos antepassados do Fundo Rural. Só que agora apareceram algumas denúncias, alguns indícios de que a empresa JBS seria muito beneficiada pela aprovação desse projeto de lei. De acordo com o senador, agora a casa vai rever esse texto para não prejudicar os produtores rurais. Veja mais detalhes. Senador, como que está o andamento das discussões em relação ao Fundo Rural lá no Congresso, principalmente agora de toda essa tensão política que está no Brasil? Objetivamente, nós conseguimos avançar naquilo que foi uma proposta apresentada por mim, que seria o fato de nós conseguirmos uma anistia, uma remissão das dívidas até a data aonde houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tenho que agradecer a todos os líderes partidários do Senado Federal que assinaram, tá certo? Com exceção o líder do governo e do PT,
os outros todos foram simpatizantes a que o meu projeto de lei fosse votado, mas, no entanto, houve algo que realmente nos trouxe uma preocupação ímpar. O que foi? Diante do escândalo, tá certo? E de todos esses fatos ocorridos, que nós já havíamos denunciado de longa data, eu já venho nessa luta para instalar uma CPI do BNDES há mais de 10 anos, desde a Câmara, agora no Senado Federal, e que nos foi trazida uma informação que é relevante, onde, com este projeto aprovado, o grupo JBS seriam os maiores beneficiários, tá certo? Do que realmente até os produtores rurais. Ora, diante da minha responsabilidade, eu aguardo os dados da Receita Federal, estamos buscando uma nova redação para que realmente não paire nenhuma dúvida, que a sociedade já não admite nem o acordo que foi feito da anistia judicial de uma delação torná-los inimputáveis de todos os crimes que cometeram. Imagine nós agora ainda aprovando uma matéria que poderia ainda, além de todos os assaltos que esses sujeitos praticaram no país, ainda terem um benefício ainda de anistia daquilo que eles retiveram dos produtores rurais e não repassaram aos cofres públicos. Então os próximos passos agora seria pensar num novo texto para um novo projeto de lei. Exatamente. Esse é que nós estamos elaborando com mais detalhe, tá certo? Com mais cuidado, para não dar margem àquela tese que quando você aprova uma lei, se ela serve para A, ela pode servir também para B. Então nós temos que deixar isso muito bem definido para que não fiquemos amanhã, tá certo, sob uma outra interpretação que vem realmente comprometer um projeto que tenha o objetivo único e exclusivo de atender a um setor que ele é, sim, o pagador daquela retenção de 2,3, mas que durante todo esse tempo as decisões foram favoráveis a ele em todos os tribunais regionais federais e também em uma votação anterior no Supremo Tribunal Federal. Então, de repente, é jogado no colo do produtor rural uma dívida que nós não sabemos nem projetá-la. É o que eu perguntei à Receita. A dívida específica, na última comercialização, não, será em cada etapa. É sustentável. Vai quebrar o setor todo. Como é que a cada etapa você vai aí exigir com que você tenha a retenção de 2,3%? E depois você vai reajustar este valor calculado agora na taxa Selic. Então, são situações que o setor tem que reagir duramente. Nós estamos reagindo. O governo sinalizou com a medida provisória. Nós temos a responsabilidade, como senadores e deputados que somos da Frente Parlamentar da Agricultura, também de apresentarmos os nossos projetos. Nós não estamos aqui impedidos, tá certo? Que é nossa iniciativa, não do Executivo. Na verdade, o julgamento foi muito mais um julgamento político do que realmente baseado naquilo que tem sido a realidade da agropecuária brasileira. Infelizmente, nós estamos convivendo com mais um problema que nos foi trazido, além de tantos outros, e com tudo isso o setor ainda sobrevivendo. A Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, inicia nesta semana e vai até o dia 9 de junho a 4ª rodada de fiscalização dos estoques públicos de grãos. Os fiscais visitarão 90 armazéns públicos e privados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Sergipe e Distrito Federal também serão visitados por esses fiscais. Será feito também o cadastramento de novos armazéns. A expectativa dos técnicos é vistoriar 127 mil toneladas de café, milho, arroz, trigo e farinha de mandioca. Até a 3ª etapa, que foi realizada pela Conab, foram fiscalizadas cerca de 1 milhão de toneladas de produtos em 169 armazéns. Bom, o roubo de cargas ainda é um assunto muito preocupante para o setor do agronegócio, principalmente porque as cargas voltadas ao setor agropecuário são sempre muito valiosas. Esse é o assunto do comentário de hoje de Antônio Reche. Olá, o assunto que eu vou falar agora não é novo no Brasil, infelizmente, mas está tomando proporções alarmantes, na minha opinião. Segundo as entidades do setor aí de venda de insumos, no Brasil está se roubando
em adubo defensivo, enfim, esse tipo de produto usado na agropecuária, tanto em revendedores como em propriedades rurais, em fazendas. Entram à noite e roubam os produtos, está atingindo a cifra de quase R$500 bilhão. Ou seja, é um raciocínio muito lógico, muito simples e que eu posso fazer em poucas palavras. Para se roubar uma quantidade, num valor de quase R$500 bilhão, tem a ponta compradora, que senão o ladrão não tem por que roubar, rouba e não tem para quem vender. Ele não é agricultor, não vai usar aqueles produtos, então é preciso tomar alguma atitude muito ríspida, muito rigorosa, porque se estão roubando mais de R$450 milhões em produtos usados nas lavouras e na pecuária, é sinal que o comprador, o receptador, também é graúdo, é dos grandes. Então isso basta uma rigorosa investigação que você chega direitinho em todas as pontas desse negócio. Até o próximo boletim. No próximo bloco você vai ver o plantio do trigo está atrasado no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Voltamos já. Mercado do Campo de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Agora com informações do mercado do café. Hoje foi um dia bem volátil, de muita oscilação para os preços lá na Bolsa de Londres, que retomou as negociações nesta semana após o feriado de ontem, que manteve a bolsa fechada. De acordo com os analistas, hoje o preço do café robusta negociado lá na Bolsa de Londres registrou queda no início da sessão, depois teve uma forte valorização, diminuiu esses ganhos já no fim do pregão de hoje, acabou o dia em alta e, de acordo com esses analistas, a alta foi provocada por fatores técnicos, já que na semana passada os preços estavam muito baixos para esse café. Os contratos mais longos voltam a ser negociados acima de $2.000 por tonelada. O contrato de maio é que segue abaixo deste patamar, a $1.989 por tonelada, mas sobe hoje 1,42% na comparação com o preço da última sexta-feira. Para julho, $2.010 por tonelada, a alta é de 0,95%. Contrato de setembro a $2.024 por tonelada, teve uma alta de 1,09%, e novembro a $2.018 por tonelada, sobe hoje 1,05%. Os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York também tiveram hoje na reabertura das operações lá na Bolsa, que também estava fechada ontem por conta de um feriado. De acordo com os analistas, as trades que mexem com o mercado de café, esses preços de agora são os melhores da média dos últimos 10 períodos. O valor de julho chegou a $1,32 por libra-peso, alta de 0,68%. Contrato de setembro a $1,34 por libra-peso, sobe 0,63%. Dezembro a $1,37 por libra-peso, sobe hoje 0,65%. Mas os analistas de mercado dizem que, apesar da alta de hoje, a tendência ainda é baixista para o mercado do café por conta da colheita aqui no Brasil, que aumenta a oferta no mercado internacional. Você acompanha também os preços negociados aqui na Bolsa de São Paulo. O contrato de setembro, agora a $160,45 a saca, tem uma boa alta hoje, chega a ter ganhos de 0,91% e segue a tendência dos mercados internacionais, que começam essa semana com ganhos, um início de semana para o mercado do café com alta, mas justamente por conta de um ajuste diante dos preços mais baixos nas últimas semanas. Agora uma atualização sobre as colheitas aqui no Brasil. A colheita da safra 2017 do café na Bahia está irregular. Por conta da falta de chuvas no ano passado, a florada em algumas regiões atrasou e a colheita deve começar apenas em setembro. Somente no oeste da Bahia, que tem uma área irrigada de café, é que as condições foram mais favoráveis e a colheita já teve início. A quebra na produção em algumas regiões lá da Bahia pode chegar até 50%, de acordo com a Açocafé.
A colheita de café Conilon no norte do Espírito Santo nesta safra foi atrapalhada por chuvas nos últimos dias. De acordo com a Coa Gabriel, que é uma das cooperativas da região, os trabalhos ficaram paralisados por 8 dias. Até o momento, 20% da área já foi colhida no norte do Espírito Santo. E a colheita na região da Coa-Chupé foi aberta oficialmente na última sexta-feira. De acordo com a cooperativa, a produção dos mais de 13.500 cooperados deve ultrapassar 6.900.000 sacas de 60 quilos na atual temporada. Mudando um pouquinho de assunto, o plantio do trigo no Rio Grande do Sul está atrasado. Nos últimos dias, as fortes chuvas atrapalharam o andamento dos trabalhos no campo. Segundo pesquisadores do CPEA, as áreas que já foram instaladas não sofreram com esse excesso de chuva e ainda têm um bom desenvolvimento. Veja mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. Em maio, o acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul ultrapassou os 250 milímetros, contra a média histórica do mês, que é de 114 milímetros. O excesso de umidade está preocupando os produtores rurais. Muitos ainda não conseguiram colocar as máquinas na lavoura para fazer a semeadura do trigo. Nas regiões Noroeste e Missões, apenas 3% da área foi plantada até agora. A média para o período é de 10%, segundo a Emater. O período recomendado nessas regiões vai até o dia 30 de junho. O problema é que as previsões climáticas ainda indicam bastante chuva para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Nesta safra, a área destinada ao plantio do trigo deve ser 6% menor que a anterior, cerca de 727 mil hectares. A baixa cotação do trigo tem a ver aí com o desestímulo dos produtores. A saca de 60 quilos está valendo, em média, R$ 29,00, o que não cobre os custos de produção. Annelise Nicolodi, para o SBA. E com uma produção menor aqui no Brasil, o déficit fica ainda maior. O país já é dependente das importações para cobrir o que a indústria aqui de trigo consome. Nós não produzimos tudo que é consumido aqui no Brasil e há essa expectativa ainda de uma safra menor. Por outro lado, a Argentina, que é o principal exportador do trigo aqui para o Brasil, deve ter uma safra recorde. A Argentina prevê uma colheita de trigo de cerca de 20 milhões de toneladas na temporada 17-18. Isso graças a melhores produtividades geradas por um investimento maior em insumos, que compensarão a menor área plantada no país vizinho. As informações são do Ministério da Agricultura argentino. Esse valor, essa próxima safra deve superar o recorde atual de produção na Argentina, que é da temporada 16-17, quando eles produziram 18 milhões e 400 mil toneladas de trigo. A previsão do Ministério, então, é de mais de 20 milhões de toneladas, mas a Bolsa de Buenos Aires de cereais ainda prevê uma produção de 17 milhões e meio de toneladas, ou seja, abaixo do que o que foi produzido na safra passada. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende traz as condições do clima para o centro-sul do Brasil. Juliana, eu queria que você falasse um pouco das chuvas nessa região, como é que ficam as condições para os próximos dias. Olá. Olá, Rafaela. Olá a todos. As atividades de colheita da cana-de-açúcar do centro-sul do país acabaram atrasando durante os últimos períodos por conta das chuvas mais fortes que ocorreram e acabaram atrapalhando as atividades no campo. Porque os índices de umidade do solo estão bastante elevados na maior parte do centro-sul, na região sul, estado de São Paulo e ainda no sul do Mato Grosso do Sul, a umidade chega a alcançar 100%. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa de chuva mais forte, principalmente na região sul, e até o dia 4 de junho são esperados até 100 milímetros de chuva entre o estado de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul e ainda a faixa leste do estado paranaense. Essas instabilidades acabam espalhando algumas pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, entre o sul do estado de São Paulo e também nos estados da região centro-oeste. Já no decorrer do segundo período, agora as instabilidades ainda seguem se concentrando na região sul e do dia 4 até o dia 9 de junho, os acumulados ficam em torno de 100 até 130 milímetros na região sul. Essas instabilidades fortes podem acabar atrapalhando as atividades no campo. Agora, já entre a região centro-oeste e também o sudeste, as instabilidades perdem mais força. Apenas o sul do Mato Grosso do Sul
volta a chover de forma mais expressiva, mas na maior parte do centro-oeste e também do sudeste, o tempo segue mais firme com pancadas de chuva de fraca intensidade. Já no decorrer do terceiro período, essas instabilidades perdem mais força ainda, principalmente entre o centro-oeste e também o sudeste. O tempo segue mais firme nas áreas mais claras do mapa. Algumas instabilidades ainda se espalham pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, todo o litoral do sudeste e ainda a faixa oeste do Mato Grosso. E na região sul, agora as chuvas também seguem perdendo um pouco mais de força. As instabilidades ainda seguem se espalhando, mas de forma menos expressiva. Os acumulados agora não passam de 30 milímetros. Então, pelos próximos períodos, é a região sul ainda que concentra os acumulados maiores e entre a região sudeste e centro-oeste as instabilidades seguem perdendo força, por conseguinte não devem atrapalhar as atividades no campo, especialmente a colheita da cana-de-açúcar. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Falando em colheita da cana-de-açúcar, a chuva da semana passada atrapalhou a moagem, o que fez com que a oferta do etanol anidro e também do etanol hidratado diminuísse aqui no mercado de São Paulo. Com uma oferta menor, os preços voltaram a subir, isso depois de 4 semanas de queda. Começamos então com os preços do etanol hidratado, valores apurados semanalmente pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. Até a semana encerrada no dia 19 de maio, os preços estavam em baixa. Foram 4 semanas seguidas, cerca de um mês, com preços em queda. Mas aí na última semana, no dia 26 de maio, os valores voltaram a subir, chegam agora a R$ 1,39, quase R$ 1,40 por litro aqui no estado de São Paulo. Mesmo com essa recuperação, o preço ainda está bem abaixo do que há uma semana atrás, há um mês atrás, quando no dia 28 de abril era negociado perto de R$ 1,50. Agora o preço do etanol hidratado negociado aqui no estado de São Paulo, etanol anidro. O etanol anidro é aquele misturado à gasolina. Como os preços da gasolina estão mais baixos, houve uma queda também para esse preço. R$ 1,61 por litro. A queda foi leve em relação à semana passada, que teve alguma recuperação. De acordo com os pesquisadores do CPEA, no lado das distribuidoras, o interesse por compra de etanol foi relativamente baixo na última semana, o que refletiu um pouco no volume negociado. Portanto, é justamente por conta dessa condição que o preço do etanol anidro teve uma queda e o preço do etanol hidratado teve alta após 4 semanas consecutivas de baixa. No próximo bloco, você confere os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. A vacinação contra a febre aftosa aqui no estado de São Paulo já está na reta final. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado paulista divulgou o resultado preliminar desta etapa, que mostra que o estado está com baixo índice de vacinação. As informações com o repórter Gustavo D'Angelo. 4.600.000 bovídeos devem ser vacinados contra a febre aftosa em São Paulo. Mas até amanhã desta segunda-feira, ou seja, 3 dias antes do encerramento desta primeira etapa da campanha, foi informado ao sistema GEDAV, que é gerenciado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que apenas 64,4% do rebanho paulista recebeu a vacinação. No sistema estão cadastradas 114 mil propriedades com registro de bovídeos aptos a serem vacinados. Deste total, 49 mil propriedades ainda não realizaram a declaração. Lembrando que o criador tem até esta quarta-feira, dia 31 de maio, para vacinar bovinos e bubalinos com idade de 1 dia a 24 meses. E até o dia 7 de junho para declarar a vacinação à defesa agropecuária. A vacinação contra a febre aftosa é obrigatória e o criador que não vacinar ou não comunicar a vacinação sofrerá penalidades. Gustavo D'Angelo para o SBA. É bom a gente reforçar que não só pela penalidade que o produtor deve receber se não vacinar o seu rebanho, também tem uma questão sanitária muito importante para os consumidores aqui do Brasil e para o mercado internacional, já que o país ganha muito se mantiver livre da febre aftosa. Agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras aqui do Brasil.
Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. O secretário de Agricultura da Bahia, Vitor Bonfim, estima que o potencial de irrigação no oeste do estado ultrapasse 1 milhão de hectares em toda essa área plantada. Hoje, apenas 160 mil hectares da região são irrigados. Bonfim apresentou essa projeção na abertura da 13ª edição da Bahia Farm Show, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães, uma das principais cidades do oeste da Bahia. O secretário também defendeu condições facilitadas dos bancos para que a região possa superar os últimos anos marcados por quebras, justamente por conta da seca. E também por conta de uma produção e um alongamento dos prazos e pagamentos de dívidas para os produtores rurais da região do Mato Piba. A 13ª edição da Bahia Farm Show acontece então no oeste baiano e nós acompanhamos todas as informações vindas de lá. Falando em irrigação no nordeste do país e nessa quebra que aconteceu nos últimos anos por conta da seca, voltamos a falar da previsão do tempo. Juliana Rezende agora traz as condições do clima para o centro-norte do país. Juliana, essas regiões que nos últimos anos tiveram esses problemas com seca, em 2017 foram mais beneficiadas. Como ficam as chuvas nos próximos dias? Em fase de colheita, os cafezais do estado de Rondônia já avançam. Acabou ocorrendo algumas paralisações durante os últimos períodos por conta de algumas chuvas mais fortes. Mas mesmo assim, agora as atividades de colheita já ultrapassam de 40% das áreas produtoras. Os índices de umidade do solo acabaram declinando no decorrer dos últimos períodos porque as chuvas acabaram diminuindo de intensidade, como já se é esperado para a época do ano. Agora, nas áreas em amarelo e também em laranja, a umidade do solo está mais baixa do que 20%. Mas como os cafezais agora já acabaram de se desenvolver e estão em fase de colheita, não foram afetados com essa diminuição das chuvas. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa é de chuva mais fraca, principalmente entre o norte do país, na maior parte dos estados. O estado de Rondônia, a expectativa é de pancadas de chuva mais fraca, com acumulados que não passam de 15 milímetros. Apenas o estado de Roraima é que os acumulados são mais elevados, em torno de 70 milímetros. Agora, na região nordeste, a expectativa é de pancadas de chuva ainda se espalhando pelo litoral norte, mas são pancadas de chuva que ainda não ultrapassam 15 milímetros de água. No decorrer do segundo período, agora as instabilidades perdem cada vez mais força no norte do país e dos dias 4 até o dia 9 de junho, a expectativa é de pancadas de chuva de 15 até 30 milímetros na maior parte da região norte, enquanto que no nordeste a expectativa é de tempo mais firme na maior parte da região, em parte de Tocantins também, e algumas pancadas de chuva ainda se espalham pela faixa leste, mas são pancadas de chuva de forma bastante isolada e de curta duração. No decorrer do terceiro período, agora a expectativa ainda é de pancadas de chuva se espalhando pela região norte e do dia 9 até o dia 14 de junho, as instabilidades aumentam um pouco mais, principalmente no estado de Roraima. Os acumulados superam agora 50 milímetros de água, enquanto que o estado de Rondônia, a expectativa ainda é de pancadas de chuva mais fraca e com baixos acumulados. No decorrer do terceiro período, a região nordeste ainda segue apresentando tempo mais firme no interior, o estado de Tocantins também, enquanto que o sul do Pará também. A faixa leste ainda segue recebendo pancadas de chuva por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. Então, pelos próximos períodos, não há expectativa de chuvas expressivas, principalmente no estado de Rondônia, e não deve atrapalhar as atividades de colheita dos cafezais. Hoje eu encerro por aqui. Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, agora falando sobre os terminais portuários aqui do Brasil. Nós falamos esses dias que o Porto de Santos bateu um recorde de movimentação no mês de abril e também nos primeiros 4 meses de 2017.
Ele não foi o único. O terminal de grãos do estado do Maranhão, lá no porto de Itaqui, em São Luís, registrou um movimento recorde durante o mês de abril, com o embarque de 11 navios para exportação. Foram 726.500 toneladas de grãos, segundo uma nota divulgada pelo consórcio Telegram Itaqui. O terminal completou 2 anos de operação. Nos primeiros 4 meses desse ano, também um bom número movimentado por lá. Você acompanha aqui, ele não foi o único. Um momentinho. O porto de Itaqui, então, no ano de 2017, já movimentou 1.280.000 toneladas de grãos, batendo recorde para o mês de abril. Agora, o porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, também divulgou a sua movimentação e também teve um aumento em relação ao ano passado. Nos primeiros 4 meses de 2017, o porto movimentou 11.775.000 toneladas, 8,7% a mais do que nesse período de janeiro a abril de 2016. Os destaques para o porto de Rio Grande foram soja, milho e trigo. Considerando apenas o mês de abril, lá no porto de Rio Grande, a movimentação foi 3% maior do que no ano passado. Bom, agora os destaques para o mercado da soja. Os preços lá na Bolsa de Chicago tiveram uma queda acentuada hoje. Ontem não houve negociação nos Estados Unidos por conta do feriado, então a semana começa por lá com uma queda mais forte. São os menores preços para a soja nos últimos 13 meses. Há mais de um ano que os valores na Bolsa de Chicago não ficavam tão baixos quanto hoje. O contrato de julho, a $9,12 por bushel, cai 1,48%. Para agosto, $9,16 por bushel, queda de 1,45%. Mesma queda para o contrato de setembro, a $9,16. A queda é de 1,21% para setembro e aí é o mesmo valor, $9,16 por bushel. Novembro, a $9,19 por bushel, tem uma queda de pouco mais de 1%. Segundo analistas de mercado, o preço da soja teve essa baixa acentuada por conta do aumento da oferta aqui na América do Sul e também pela expectativa lá nos Estados Unidos de que uma maior área seja destinada para a soja do que o que se era previsto antes por conta das chuvas que acontecem nas áreas produtoras de milho. Somente hoje, os Estados Unidos anunciou a venda de 130.000 toneladas de soja para destinos não autorizados. Só que esse preço não teve uma influência dessas vendas justamente por conta desse cenário que continua negativo. Os preços do milho também tiveram uma queda hoje, mesmo com os dados que foram divulgados das exportações semanais que vieram positivos. De acordo com os analistas de mercado, a queda acontece por conta de uma realização de lucros. O contrato de julho, a $3,67 por bushel, cai 1,93%. Setembro, a $3,75 por bushel, cai 1,76%. E o contrato de dezembro, a $3,85 por bushel, cai 1,71% hoje. Você confere também como ficaram os contratos negociados aqui na Bolsa de São Paulo, aqui na B3, queda para os valores por conta do início da colheita no Brasil. Para setembro, milho já negociado a R$ 26,80 a saca, baixa de 1,22%. Novembro, a R$ 27,70 a saca, queda de 1,67%. E para janeiro do ano que vem, R$ 29,10 a saca, queda de 1,29%. E a queda se acentua nos últimos negócios realizados aqui na Bolsa com o milho. Bom, o mercado do campo desta terça-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.